Bom dia, trader! Tudo bem com você? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, vamos analisar o mini índice em diferentes time frames, semanal, diário, 60 e 15 minutos. Se você quer entender como a análise em múltiplos gráficos pode te ajudar a ter uma visão mais completa do mercado e melhorar suas decisões de operação, esse vídeo é para você. Vamos começar com o gráfico semanal, para entender a tendência de longo prazo. Depois, vamos passar para o diário e analisar a estrutura de preços, os suportes e resistências e os padrões gráficos que podem dar sinais importantes. Em seguida, vamos ver o gráfico de 60 minutos, para pegar movimentos intermediários, e finalizar com o gráfico de 15 minutos, ideal para entradas e saídas rápidas no day trade. A ideia aqui é combinar as informações de diferentes períodos de tempo para tomar decisões mais assertivas e ter uma visão mais clara do mercado. Se você quer aprender a usar gráficos de forma estratégica para melhorar as suas operações, fica com a gente até o final. E não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos nessa! Hoje, 22/4/2025, pessoal, chegando aqui no nosso gráfico semanal agora. Olha, o semanal não mudou muito em relação ao que a gente vem falando anteriormente, tá? A gente vai olhar aqui, ó, que ele veio buscar uma retração, tá? Essa retração oposta aqui, ó, dessa perna, tá? Chegou ali na região de 76,4, aparentemente deixou um pouco de pavio, então a gente já precisava analisar como ele vai se comportar essa semana para verificar se de fato ele vai sentir a região ou se ele vai continuar seguindo para cima para buscar o rompimento do topo. A gente vê que ele para ali perto de uma região importante, né, que é essa região anterior aqui, ó, do semanal, tá? Então agora a gente precisa ver como é que ele vai se comportar para tentar entender esse próximo comportamento do índice, tá bom, pessoal? No gráfico diário aqui, ó, a gente tem aquele gapzinho por conta da mudança de contrato, mas a gente vê que ele termina com mais um candle positivo, ou seja, tentando dar continuidade nesse movimento. A gente olha aqui, ó, se a gente observar aqui, ele tenta fazer esse movimento agora, trazendo uma possibilidade de buscar um rompimento de topo, tá? Então, o diário, a gente pode ainda ter possibilidade de correção? Pode, mas não é o que eu mais acredito, uma vez que se a gente traçar aqui, ó, esse ponto ele buscou essa região, ele tentou já fazer essa correção dessa região aqui, ele não chegou a tocar, mas é uma região de bipolaridade, então fica muito compreensível que ele tenha parado por ali mesmo e não tenha conseguido dar continuidade, tá? Nos 60 minutos, aí começa a ficar bem mais interessante a leitura. Se a gente olhar, tem aquele espaço do gap de abertura, né, em relação àquele dia. A gente começa a observar aqui, ó, essa região 2, 3 toques. E depois ele vem rompendo já com a mudança de contrato. O que é mais interessante é que se a gente olhar aqui, ó, pegando até esse fundo, até esse topo e pegando esse fundinho aqui, ó, ele está segurando a região de 618 da projeção, então ele tem mais espaço para buscar ali, já chegando numa região importante que foram esses topinhos anteriores aqui que ele deixou. Tá vendo que interessante? Então a gente começa a entrar numa zona de confluência de gráficos anteriores e que pode trazer um pouco mais de dificuldade para o preço. Então eu acredito que ele possa buscar essa região aqui, 133.323, né? Bem como, ainda se a gente observar por uma questão de correção, para depois entregar um preço, então a gente tem a possibilidade dele ter feito esse teste de topo aqui e vir buscar uma correção ali na média de 17 períodos, com uma região ali de 50% de retração, que já começaria a pegar esses topos anteriores aqui, que seria um bom lugar para ele poder fazer uma correção, né? Quando a gente vai para o 15 minutos, aí a gente vai conseguir observar, né, uma questão, algumas questões aqui, ó. Primeiro, que ele tem essa possibilidade de fazer essa correção aqui do 61.8, que vai confluir com o topinho anterior e que vai confluir com aquela mesma região de 50% dos 60. Então, uma excelente região para ele fazer uma correção. Porém, não quer dizer necessariamente que ele precise fazer essa correção, tá? Ele pode segurar por aqui mesmo,
De repente ele já pode abrir até pertinho da máxima ali, para depois fazer uma pequena correção e dar continuidade no movimento, buscando aquele alvo anterior que a gente falou, tá? Bem como ele também pode fazer essa correção aqui, para depois construir um movimento altista aqui, ó. Aí ele viria testar o topo nesse momento, tá? Bem como também é muito possível ele fazer uma puxada e falhar na máxima, e aí, ó, fazendo um movimento parecido com esse aí, eu acreditaria que ele poderia fazer uma correção maior e aí de repente uma falha de topo. E aí a gente teria que analisar o contexto para ver como é que ele vai se comportar, para ver se de fato ele vai só corrigir para depois voltar a subir ou se vai se caracterizar a falha de topo. E aí a gente começa a olhar para os tempos maiores, no qual ele pode vir buscar uma correção mais forte. O que me chama a atenção também em relação a 15 minutos, essa LTA aqui, ó, a gente pegando mais ou menos dessa região aqui, ó, se você observar, ó, tem uma LTA muito bem configuradinha aqui, ó. Então essa LTA ela vai dando sustentação também para a gente poder pensar mais em compras, uma vez que ele pode segurar aqui nessa região do 618 e aí em cima da CLTA, né? E aí a gente poder de fato comprar aqui e aí conseguir ter uma movimentação bem interessante do preço. Tá ok, pessoal? Lembrando que não se trata de recomendação de compra e nem de venda. Deixa sua curtida aí. Um bom dia para vocês, bons trades e até amanhã.